Então, pessoal, voltando com mais uma aula, e dessa vez eu vou ensinar a preparação da massa da esfirra. Os ingredientes já estão todos separados aqui. E qual a diferença da massa da esfirra para a massa da pizza? Vocês vão me perguntar isso. Tem diferença nos ingredientes? Tem. O que acontece? A massa da pizza a gente quer que ela seja um pouco mais crocante, mais sequinha, né? Diferente da massa da esfirra, que a tendência dela é ser um pouco mais doce e também ela é bem mais macia. Como ela tem a característica de ter uma borda bem alta, a esfirra em si ela tem uma borda bem alta, precisa que ela seja um pouco mais macia, diferente da massa da pizza, que a gente prefere, muita gente prefere que ela seja uma massa um pouco mais crocante. Eu separei aqui já todos os ingredientes, eles já estão pesados, tá bom? É importante trabalhar com todos os ingredientes pesados para que a gente tenha um padrão. E esse padrão deve ser obedecido, assim você vai ter sempre a mesma massa, sempre o mesmo ponto de massa. Caso aconteça alguma alteração, de repente vai ser devido à farinha que mudou um pouco o ponto no lote. Então a gente sabendo exatamente quanto a gente coloca de açúcar, de sal, a gente consegue corrigir essa diferença. Digamos que a massa hoje ela está um pouco mais branca. A gente comprou um lote de farinha diferente e a gente está percebendo que essa massa está um pouco mais branca. O que a gente pode fazer? Acrescentar um pouquinho mais de açúcar. Ou então a gente eleva um pouco a temperatura do forno. Mas para isso a gente precisa saber exatamente a quantidade em gramas de ingredientes que a gente colocou na massa. Senão a gente não vai ter essa noção de quanto podemos colocar a mais ou a menos de determinado ingrediente para fazer essa correção, beleza? Então, ó, a massa da esfirra, eu vou trabalhar com 20 gramas de fermento. Eu estou trabalhando com fermento biológico seco, tá bom? A gente vai trabalhar com 120 gramas de açúcar. Basicamente o açúcar e o fermento trabalham a mesma quantidade da massa da pizza, tá? Muitos lugares gostam de trabalhar com a massa da esfirra bem mais doce, uma massa mais adocicada. Eu prefiro trabalhar com ela mais neutra, tá? Porque assim ela não tem a massa não fica sobressaindo tanto em cima dos outros recheios que vão na esfirra, tá bom? Mas se você tiver a intenção de você goste da massa da esfirra um pouco mais doce, pode acrescentar aí mais 20 ou 40 gramas de açúcar que não vai ter problema. De repente, lá no forno, quando a esfirra assar, você vai ver que ela tem uma coloração bem maior. Aí você pode baixar um pouco a temperatura ou baixar ou diminuir um pouco do açúcar. Então fica a critério de vocês. Mas como padrão, eu trabalho com 120 gramas de açúcar, ok? Sal. O sal eu vou trabalhar com 45 gramas de sal, tá bom? Então, dependendo da quantidade de açúcar, essa quantidade de sal é referente a essa quantidade de açúcar, tá bom? Se você colocar muito açúcar, você vai ter que aumentar um pouquinho a quantidade de sal também para dar essa balanceada, dar essa quebrada no adocicado, para não ficar adocicado demais, tá bom? Senão fica enjoativo também a sua massa. Também aqui eu estou trabalhando com margarina. A massa da esfirra, por ser uma massa mais macia, a gente também trabalha com margarina. A margarina, ela contém leite, né? Então eu estou usando aqui 100 gramas de margarina para 5 kg de farinha, tá? Todos esses ingredientes aqui que eu estou passando vai ser uma receita para 5 kg de farinha, ok? E outro ingrediente aqui importante é o óleo. Eu estou trabalhando com 600 ml de óleo para 5 kg de farinha. Então eu tenho aqui 2 copinhos com 300 ml cada, tá bom? A diferença... Outra grande diferença da massa da esfirra para a massa da pizza é a quantidade de gordura que vai. Vocês percebem que tem aqui 100 gramas de margarina e eu estou usando 600 ml de óleo. Se vocês forem lá na receita da massa da pizza que estava na aula anterior, vocês vão ver que na massa da pizza eu uso apenas 300 ml de óleo. Essa diferença na quantidade de gordura é justamente para deixar ela a massa mais macia, tá bom? Eu também vou usar aqui, ó. Estou usando um pouco menos de água do que a massa da pizza. Então estou usando 2 litros e 400 ml de água, tá bom? E também vou usar 5 kg de farinha. Estou usando farinha Anaconda, longa fermentação, porque é a farinha que eu trabalho aqui na pizzaria. Mas também vocês podem usar a farinha da sua preferência, ok? Eu gosto bastante dessa farinha aqui. E uma dica é o seguinte. O ideal, se vocês trabalham com forno esteira, tá? É que vocês encontrem ingredientes que vocês consigam trabalhar com pizza e esfirra no mesmo tempo e na mesma temperatura que a pizza.
para que vocês não tenham que ficar subindo a temperatura quando vai assar a pizza e baixando a temperatura quando vai fazer esfirras. Então é bem importante vocês chegarem nesse equilíbrio. Então, essa quantidade de ingredientes que eu estou usando aqui é exatamente por isso, porque eu já tenho o meu equilíbrio com a massa da pizza. Se vocês pegarem a massa da pizza e a massa da esfirra, seguirem exatamente a minha receita e conseguirem, né? Porque eu sei que é bem difícil vocês encontrarem a mesma marca de farinha e até mesmo pelo preço. De repente vocês estão começando o negócio de vocês, então a farinha talvez não seja a mesma. Mas com essa configuração aqui, vamos falar assim, de ingredientes, eu consigo passar pizza e esfirra no mesmo tempo e na mesma temperatura no meu forno esteira, tá bom? Se você trabalhar com forno a lenha, você tem mais mobilidade, porque você consegue manter a sua esfirra ou sua pizza por mais tempo no forno. Então, o ponto da esfirra é o forneiro que vai dar. Então, independente um pouco de farinha, vocês conseguem dar um ponto legal na sua pizza, na sua esfirra, independente da farinha. Agora, no forno esteira, no forno a gás, forno elétrico, a farinha influencia bastante, tá bom? E um total desses ingredientes, beleza? Então, eu falei aqui um pouco dos ingredientes. Se vocês quiserem saber, lembrar dos detalhes para que serve cada ingrediente, vão lá na aula anterior, que é na aula da massa da pizza, que vocês vão saber, tá bom? Mas, no padrão, a massa da esfirra vai mais gordura, óleo, margarina para deixar mais macia. E caso vocês queiram que ela fique mais macia ainda e tenha um pouquinho mais de sabor, porém sua receita vai ficar um pouco mais caro, você pode substituir 1 litro de água por 1 litro de leite. Então você vai ter uma massa mais macia e mais rica, né? Digamos que seja uma massa mais rica. Mas você pode trocar aqui, ó, tirar 1 litro de água e substituir por 1 litro de leite, tá bom? Porém, vai ter uma massa mais cara. Fica mais gostosa, mas porém fica mais cara, ok? Então é isso aí. Eu vou posicionar a câmera aqui e da mesma forma que eu fiz com a massa da pizza, eu vou posicionar a câmera próxima à maceira, tá bom? E vou colocar os ingredientes e falando um pouquinho da ordem que eu coloco e preparo a minha massa, tá bom? A ordem dos ingredientes que eu coloco na maceira, ok? Bom, eu falei um pouco sobre os ingredientes, né, da massa da esfirra. E agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha câmera de frente com a maceira, tá bom? E vou mostrar a ordem que eu coloco os ingredientes para preparar a minha massa, tá bom? Então esse vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 ou até mesmo 4 partes, de acordo com eu for preparando, tá bom? Então vai ter vários cortes. Então vai ter vários cortes no vídeo, e essa aula de massa de esfirra serão vários módulos, desde o preparo da massa, dos ingredientes, o preparo na maceira, o ponto que eu vou dar na massa e que eu vou jogar na bancada, bolear essa massa, e depois mais um módulo que vai ser eu preparando as esfirras, tá bom? Os ingredientes dela também.